Aleluia, glória a Deus. Que bênção estarmos aqui mais um dia, mais uma noite. Você pode se assentar. Que alegria podermos participar juntos dessa festa ao Senhor, amém? Eu quero agradecer a todos os presentes, quero agradecer aos pais, aos amigos, aos convidados, todos os colaboradores. Nós temos muitos colaboradores também que ajudam com dinheiro para manter o JUAD. Tem algumas crianças que só podem estar fazendo porque tem gente que está bancando eles, tá? Então eu queria agradecer, muito obrigada por cada um que contribui, obrigada por cada um que traz, que ajuda com lanche. Vocês são preciosos, muito obrigada. E eu quero começar, antes das crianças entrarem, eu quero só falar para vocês o que aconteceu nesse primeiro trimestre. O trimestre anterior, eles aprenderam a respeito do JUAD. E agora nós tivemos uma outra turma que fez essa parte, 9 crianças que depois vocês vão conhecer. E a segunda turma estudou sobre zoologia. Só quero falar para vocês que é muito interessante que nós aprendemos juntos com elas. E nós vimos, porque muitas vezes a gente acha que a Bíblia, ela fala de coisas muito espirituais, e é verdade, mas tudo no natural tem conotação espiritual, e a gente muitas vezes não faz essa ligação. Então eles estudaram sobre Gênesis, a criação de Deus, e lá eles viram que Deus criou todas as coisas e deu uma ordem: encham e subjuguem a terra, dominem, isso ele deu essa ordem para o homem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem. E Deus deu esse domínio ao homem, e a gente muitas vezes não entende como que funciona. É porque desde o início Deus já tinha essa intenção, esse desejo no coração, que o homem dominasse sobre a criação dele. E as crianças aprenderam sobre isso, aprenderam lá em Mateus 6:26. Eu vou dizer algumas coisinhas só, não vou falar sobre tudo, tá? Que era para nós observarmos as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não colocam em celeiros, mas o Pai de vocês que está nos céus, Ele sustenta as aves, sustenta todos os animais. E daí as crianças aprenderam que, será que nós não temos maior valor do que os animais criados? Com certeza, né? E uma outra coisa que também muitos de nós ficamos impactados: o justo cuida dos seus animais. Em Provérbios, lá diz que precisamos cuidar dos animais. Se você tem um bichinho de estimação, a Bíblia orienta que você cuide dele. E muitas vezes a gente pensa, é só mais um detalhe. Não, a Bíblia orienta que você cuide dos seus animais. E nós estudamos também sobre animais peçonhentos e o cuidado que nós devemos ter para não sermos atingidos, ou o que nós devemos fazer. Veio um rapaz fazer uma palestra que foi muito, muito importante e interessante. E a última lição, além de todas as outras, aprendemos sobre as espécies de animais que formam grupos sociais semelhantes às famílias humanas. Você sabia que tem família? Tem animais que se comportam igual família humana, tem laço afetivo. Tudo o que acontece numa família com os animais acontece, alguns. Então, e o resultado disso é que
Deus daí monta uma família, homem e mulher, estabelece a família. E uma coisa interessante a família é resultado da matemática de Deus. 2 que se tornam um, e dessa união vem filhos, vem netos e vem uma família, vem todas as outras gerações. E a família é a base da sociedade, sendo o lugar aonde nós como pais, ensinamos princípios e valores e transmitimos esses princípios e valores de geração em geração. Que legal isso, não é? Não é? E agora nós vamos aprender, nessa nova etapa, nós vamos aprender uma outra divisa. E nós já escolhemos qual. E na próxima cerimônia, vocês vão descobrir qual é. Amém? Glória a Deus. E o intensivo aprendeu o quê? O intensivo aprendeu tudo sobre o Juad. O que é lei, olha ali, ó, o lema, a lei, as promessas, o código de honra. Eles aprenderam muitas coisas. E agora, hoje, eles vão ser empossados. E no próximo trimestre, eles vão aprender algo muito especial. Amém? Agora, eu queria convidar vocês a ficarem em pé, que nós vamos receber o Júnior 1, o Júnior 2 e os adolescentes primeiro. Depois, uma outra etapa, vem o intensivo. Então, eu queria que a Ângela colocasse o hino do Juad e eles vão entrar. Com muita alegria, eu queria que você batesse palmas, você incentivasse as nossas... Pode rodar ali, Ângela, o hino do Juad. A tua palavra, prometo fazer o máximo para ser um bom Juad. Porque o Juad é um exemplo em pensar, falar e agir. Sei que conseguirei, Jesus é comigo. Minha vida lhe entreguei, agora quero dar-lhe toda a glória e honra, toda a glória e honra e louvor. Pés para observar a tua palavra, prometo fazer o máximo para ser um bom Juad. É um exemplo em pensar, falar e agir. Sei que conseguirei, Jesus é comigo. Minha vida lhe entreguei,
agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. Agora, Ângela, pode colocar o hino nacional. Quero convidar todos a ficarem na posição de sentido. Nós vamos cantar o hino nacional. Cobrando retumbante, e o som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mãos de ti, pátria amada, Brasil. Amém, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Queremos orar pela nossa nação. Fecha teus olhos e comece a clamar ao Senhor pelo nosso Brasil. Pai, nós queremos nessa noite nos unirmos como povo do Senhor, como igreja, Pai, que foi chamada a Deus a fazer diferença nessa terra. Nós nos colocamos na brecha em favor da nossa nação. Clamamos ao Senhor, salva o nosso país, salva o Brasil. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem acontecido na nossa nação, tudo aquilo que tem vindo, Pai, para saquear, para roubar a nossa nação, nós vamos contra em nome de Jesus. Oramos, Pai, para que a Tua poderosa mão se levante em favor do Brasil e nós tenhamos, Pai, nesses dias, um tempo, Pai, onde vamos ver a Tua poderosa mão agindo e trazendo livramento. Nós abençoamos o Brasil, abençoamos de norte a sul, de leste a oeste, e declaramos o sangue do Cordeiro, Pai, marcando a nossa nação em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Creia que aquilo que o Senhor começou, Ele vai continuar realizando, amém? Agora, nós vamos começar com as apresentações. Aí vocês do intensivo depois, tá? Mas agora eu quero chamar o Júnior 2 e os adolescentes para subirem aqui e eles vão apresentar um teatro. Eu preciso... Favinho, pega para mim.
Esse aqui também precisa sair daqui. Você pega aqui? Isso. Alice, é contigo. Alice vai dar a explicação. Ângela, pode nos auxiliar com a música, fazendo um favor? De Adão e Eva, e a gente fala, poxa vida, Eva vacilou, comeu o fruto, e por conta dela, a gente perdeu a eternidade. Lá atrás, quando ela comeu o fruto, Deus disse para ela, não faça isso, porque se você fazer disso, certamente você morrerá. E a gente acha que essa história só aconteceu lá no jardim, só aquele dia, só lá com Adão e com Eva. Mas só que eu tenho uma notícia para vocês. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem um fruto que nos dá a vida e que nos leva à morte. Aqui a gente trouxe alguns dos frutos que a gente tem apresentado, que se apresentam no nosso dia a dia, se apresentam às nossas crianças, se apresentam aos nossos adolescentes. E a notícia é que a decisão não é só lá de Adão e Eva,
para não comer do fruto. Hoje, cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que acorda, que abre nossos olhos, a gente tem essa oportunidade de comer do fruto da vida, que vai nos levar à vida eterna, porque Jesus, ele veio. O plano inicial de Deus era que a gente não morresse, que a gente fosse eternos e que a gente tivesse a vida eterna junto com Ele. Só que por conta disso, lembram da frase de Deus? Não coma, porque certamente morrerá. Hoje, todos nós temos que morrer. Hoje, todos nós vamos chegar, todos nós temos uma data de validade, que vai chegar um dia que os nossos olhos vão se fechar. Mas a boa notícia é que Jesus veio, e Ele veio restaurar a nossa vida eterna. A gente não vai ficar morto, assim como Ele não ficou morto, assim como Ele não ficou lá naquele sepulcro, assim como Ele não ficou lá, e Ele está com o Pai, e Ele deixou o reino para cada um de nós, dentro dos nossos corações. Assim é a nossa escolha hoje por Jesus. Amém, galera? E essa é a escolha de vocês também. Escolham Jesus para nós viver e morar com Deus a nossa vida eterna. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Muito obrigada. Vocês são 10, gente. Vocês são muito especiais. Glória a Deus. Agora, a galera do Júnior 2, do Júnior 1, devagar, vamos esperar eles descerem, aí vocês podem subir. Ângela, começa a preparar lá a dança do canguru, tá? Podem subir, gente. Vamos? É isso aí. Ô, glória. Que bênção. Isso aí. Todo mundo preparado? Isso. Levanta a guarda e prepara como quem fosse lutar. Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar. Olha pro lado, olha pro outro e vai girando, girando. Oh, oh, oh. Olha pro lado, olha pro outro.
Então, eles apresentaram a dança do canguru porque estudamos zoologia. Beleza, gente? Agora, nós vamos passar para uma outra fase. Agora, nós queremos que o Júnior 1, mas não os que já foram apresentados, agora nós vamos apresentar os aspirantes, tá? Eu vou chamar por nome, aí vocês vão subir e vão ficar aqui de frente para a igreja, tá bom? Quero chamar a Ana Carolina Deus Escandoleiro. Quero chamar o Davi Lucas Chernak Veiga. A Helena Soares Siqueira. A Isabela Rodrigues de Campos. Esses são o Júnior 1. E nós vamos fazer a posse deles agora. Vocês trazem daí para mim. Você segura o microfone e vocês trazem o boné. Você não vai chamar aqui ou... Rebeca, aí você precisa tirar fotinho. Podem vir aqui. Boné. Ai, acho que precisava de outro microfone para dar para eles. Tem um microfone ligado aqui que a gente possa usar para a criança. Esses? Aí, deu. Então, nós vamos começar a posse, né? Ana Carolina. Ai, não, peraí. Não vai dar. Eu tenho que usar a mão. Não dá. Você segura. Agora o microfone. Ana Carolina, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom choate. Cadê Davi, faça o seu melhor. Prometo fazer o melhor para ser um bom joate. Helena, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom joate. Isabela, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom joate. Milena e Vândria, subam aqui para receber os joades e tirar uma foto com eles. Acho que vem mais para frente um pouquinho aqui, ó. Mais para frente, isso. São os novos joades do Júnior 1. Isso aí, obrigada. Agora vamos chamar o Júnior 2 para ser empossado. Ágata Vitória Soares Siqueira.
Luiz Fernando Chernak Sutier, Vitor Hugo Deuses Candoleiro. Ágata, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Vitor, faça o seu melhor. Opa! Me atrapalhei, desculpe. É o Luiz. Luiz Fernando, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Agora sim, né, Vitor? Agora é o Vitor. Vitor, faça o seu melhor. Prometo fazer de tudo para ser um bom Joade. A Brenda e a Inês sobem aqui para receber os novos membros do Júnior 2. Podem vir mais para frente para tirar uma foto mais pertinho ali. Isso. Glória a Deus. Sejam bem-vindos ao Júnior 2. Agora nós queremos chamar o Jefferson Barbosa Argenton e a Ingrid Barbosa Argenton. Esses são os adolescentes dessa fase do intensivo. Sejam bem-vindos. Jefferson, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Ingrid, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Merari, Alice, Vera, venham receber os novos Joades dos adolescentes. Glória a Deus, aleluia. E assim a turma vai crescendo. Cada dia vamos ter, a cada trimestre vamos aumentar e vamos ter um grupo tão grande que vai ser uma igreja cheia, amém? Glória a Deus, profetizamos. Eu queria lembrar a igreja que hoje no final do culto, a Maiara fica em pé. A Maiara vai estar lá atrás, fazendo as inscrições, para quem desejar já inscrever novas crianças. O programa é de 7 a 16 anos, todos são bem-vindos. Se você tem alguma criança na sua casa, ou se tem conhecidos, amigos, podem desafiá-los. E a Maiara vai estar ali e ela vai ter as instruções melhores também, se você quiser uma instrução melhor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Deixa eu provocar você um pouco. Os que estão lá atrás quiserem vir tomar seus lugares também, porque eu quero repartir rapidamente uma palavra que possa ativar você em fé, possa mover você para não só cantar
que grandes coisas o Senhor pode fazer, mas se apropriar disso. Quantos estão entendendo? Diga, eu preciso me apropriar disso. Se eu não me apropriar daquilo que os meus lábios liberam, queridos, é como um cuspo saído da nossa boca. Mas a Bíblia deixa bem claro que aquilo que nós liberamos tem poder. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, pela boca de Deus, pelo liberar da palavra de Deus. E cada um de nós temos uma função profética nesses dias, especialmente para podermos incutir nesta geração. Nós estávamos aqui há pouco cantando o hino nacional. E às vezes passa pelo coração da gente, quem sabe tenha passado pelo teu coração, para que cantar o hino? Nós vivemos um tempo, queridos, onde temos perdido o sentido de casa, perdido o sentido de família. E o patriotismo é a nossa casa. Quando nós invocamos o cuidado de Deus sobre a nossa nação, quando nós proferimos o hino nacional, nós estamos incutindo no coração dessas crianças a expectativa de elas lutarem por aquilo que lhes pertence. Quantos estão entendendo nisso? Senão nós já declinamos, senão nós entregamos nas mãos do inimigo, mas nós entregamos a nossa nação nas mãos do nosso Deus. A Bíblia diz sobre honra, diga honra. Quando eu entendo que eu estou honrando alguém, sem com que essa honra seja exigida, eu estou vendo a necessidade de semear algo que me faça colher futuramente. Quando um filho honra o seu pai, ele está estabelecendo aquilo que virá sobre a sua geração. Um filho que honra o seu pai, ele está compreendendo que ele está fazendo uma semeadura nos filhos da sua casa, da sua família, que ele irá constituir. Hoje nós temos muitos filhos que não honram os seus pais em razão de semeaduras que foram feitas erradas lá atrás. Porém, o nosso Deus é um Deus de novos começos. Diga, o meu Pai, diga, um Deus de novos começos. Então o Senhor quer que eu e você aprendamos e voltemos a colocar em prática aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer que aconteça na minha e na tua vida. Aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10, ele diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, o desejo do nosso Deus é nos fartar de bênçãos. Diga, o desejo do meu Pai, diga, é me abençoar. Porém, para essas bênçãos serem liberadas sobre as nossas vidas, começa com o processo da honra. Porque quando eu me dedico ao meu Pai, quando eu entendo a necessidade da atenção que devo dar para o meu Pai, especialmente aquele que me chamou à existência, eu estou abrindo portas para Ele derramar bênçãos sem medidas, a ponto de os celeiros ficarem entulhados, a ponto de transbordar de bênçãos, diz a palavra, à direita, para a esquerda, na frente e na retaguarda. Quantos querem bênçãos em abundância sobre as suas vidas? Queridos, como que nós devemos fazer isso? Confiando no Senhor. Diga, eu preciso confiar. Diga que toda provisão. Nossa. Queridos, eu preciso que vocês me ajudem em fé. Ei, hoje tem uma palavra de fé para liberar sobre a sua vida. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. Escute, olhe para mim, todos. Tem um espírito de incredulidade querendo roubar o teu coração. Hoje tem uma palavra de cura
para liberar sobre a sua vida. Hoje tem uma palavra de salvação sobre a sua vida. Ei, essa geração não pode olhar para pais que não se colocam na rota da cura e da salvação. Nós não podemos ser modelos, nós não podemos ser referenciais de pais que se entregam, de pais que não se movem. Esses meninos e meninas, eles querem uma esperança estampada na face deles, porém, eles vão olhar para mim e para você. Hoje o Senhor deseja liberar uma palavra de cura sobre a sua vida, querido. Como essa palavra vai entrar no meu e no teu coração? Aliás, no teu coração, porque no meu já entrou. Como essa palavra vai entrar no seu coração? Se você se levantar como quem realmente crê que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós cremos ou pedimos, conforme o poder dele que opera em nós. Porém, quando eu olho daqui para frente e vejo uma igreja estagnada, eu vejo alguém dizendo amém, glória a Deus. Gente, que tipo de unção e graça vai derramar sobre esse povo? Que tipo de unção e graça nós vamos trazer sobre essa geração, quando temos uma igreja que precisa se entregar nas mãos do Senhor? Quantos querem se entregar nas mãos do Senhor? Então se levante nessa noite, queridos, com fé, com graça. Feche os teus olhos agora. Vamos levantar uma palavra, vamos levantar uma oração de guerra para quebrar com toda a ação do inimigo sobre a minha e a sua vida. Amém? Pai, eu quero clamar nessa noite, Senhor, que todo espírito de incredulidade, toda mornidão, toda frieza espiritual, Senhor, seja deslocado para fora desse lugar. Nós, Pai, eu clamo que o Senhor libere os teus anjos para adentrar nesse lugar e fazer uma devassa, e o teu Santo Espírito, Senhor, trazer um nível de constrangimento no coração do teu povo, para que haja cura, para que haja restauração no poder do nome de Jesus. Só quem crê, levanta um aplauso ao Senhor. Agora, diga para a pessoa da sua direita, da sua esquerda, diga: se anime em fé no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora pode tomar o seu lugar. Aleluia. Assim, amados, nós estivemos esses dias, até fui visitar 2 escolas, escute o que eu vou falar. Fui visitar 2 escolas, e numa delas, eu falava a respeito do trabalho que nós temos com o Joado e o trabalho que nós temos com os idosos. Aliás, nesse sábado haverá o culto às 9h30 dos idosos. Uma palavra especial, alguém chamada de fora dos idosos para trazer uma palavra especial. E uma das professoras diz que um pai reclamou junto à Secretaria da Educação, porque uma professora estava fazendo oração antes de começar os trabalhos. Em outras palavras, perceba que há uma orquestração do inferno tentando impedir o agir, o entrar de Deus na vida das nossas crianças. Se eu e você não nos posicionarmos como realmente devemos fazer, nós vamos nos entregar para esse ataque das trevas. Ontem à tarde eu mandei uma descrição chamando pelo WhatsApp o prefeito, e ele retornou e eu conversei com ele, e eu falava para ele sobre a necessidade de nós apresentarmos esse trabalho para alavancar a formação dessas crianças no sentido de terem acesso à palavra de Deus, acesso àquilo que precisa para um crescimento correto. E aí ele ficou de entrar em contato com a Secretaria da Educação e vai me chamar para eu estar lá. Glória a Deus por isso, amados. Por que eu fiz isso? Porque eu não me conformei com o recado que o diabo quis trazer para mim quando foi visitar uma escola. E visitei 2 escolas, mas o Senhor vai me dar graça, eu vou visitar todas as escolas dessa cidade no nome de Jesus. E muitas crianças virão
aprender nesse lugar em nome de Jesus. Amém, amados? Então, eu quero desafiar você agora a honrar o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Pega na sua mão a sua oferta. Você que de repente ainda não dizimou, ou quem sabe já fez isso pelo Pix, mas pegue na sua mão, ou vai estar aqui, aliás já está aqui, você pode fazer a sua oferta por Pix, o seu dízimo pelo Pix, mas você que tem o envelope aí, tome na sua mão, vamos orar ao Senhor e declarar que nós estamos honrando o nosso Deus, com a vida dessas crianças, com a minha e a sua vida, consagrando a Ele os nossos bens, consagrando a Ele tudo que o Senhor tem permitido que chegue nas nossas mãos. Pai, muito obrigado, mais uma vez, Pai, porque o Senhor tem despertado uma geração, uma igreja, Senhor, que realmente tem buscado andar segundo os Teus conselhos, segundo os Teus ensinamentos, e o Senhor tem nos levado, Papai, a semear em lugar em terra fértil. Por isso o Senhor tem nos abençoado grandemente, e nós te louvamos por cada dízimo, cada oferta entregada no teu altar nessa noite, onde essas crianças também têm aprendido a fazer isso, em nome de Jesus. Amém, amados? Então saia do seu lugar, venha com alegria, ou faça a sua oferta com alegria ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha, até as crianças estão vindo aqui, aprendendo. Quero que as criancinhas, os monitores que estão aqui, nos ajudem, porque para que a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração possa falar com cada uma delas. Eu sei que a linguagem das crianças é uma linguagem diferenciada dos adultos, porém, quando elas estão na frente de uma televisão, quando elas estão diante das redes sociais, elas ouvem as palavras de adultos, elas acessam as palavras de adultos, e aí o inimigo facilita para que elas compreendam até aquilo que é errado. E nós precisamos nesses dias trazer uma palavra de tal forma que as crianças fiquem atentas a tudo que o Senhor deseja derramar nesses dias. Amém, amados? Aqui na frente eu trouxe aqui alguns vidros de óleo, junto com o que já tinha aqui, para derramar sobre a sua vida. Você pode dizer amém a isso? Para ungir você que quer ser ungido hoje, de acordo com a palavra que vai ser liberada, para abençoar você, para trazer um tempo de cura e de restauração, um tempo de edificação, um tempo de trazer você para o lugar onde o Senhor deseja te abençoar grandemente. Antes disso, eu quero conhecer as pessoas que estão nos visitando aqui pela primeira ou segunda vez. Aqui tem o seu João, fica em pé aí, seu João. Glória a Deus, o pai do Odirley. Aplausos ao Senhor. Ele vai receber um kit bênção, vai chegar até o Senhor aí um kit bênção, e aí o Senhor vai deixar na sua geladeira aqui, do lado de fora, não do lado de dentro, para enxergar a bênção que será liberada todos os dias sobre a sua casa. Amém? Tem mais um menino aqui, fica em pé, também representa uma família. Glória a Deus, um aplauso ao Senhor pela vida dele. Também vai receber um kit bênção para a sua casa. Tem mais alguém? Quem mais que está aqui nos visitando, que não recebeu? Já receberam o kit bênção? Já recebeu? Você? Não? Então fique em pé. Um aplauso ao Senhor pela sua vida. Alguém leve até ela. Essas abençoadinhas aqui da frente também não receberam. Aqui fiquem em pé, atrás do sininho, as duas. Glória a Deus pelas suas vidas. Nós queremos que você saia daqui
com a bênção da palavra, mas também saia daqui com a bênção desse lugar, a marca do Senhor na sua vida. Mais alguém aqui no meio que está, fica em pé para a igreja conhecer, fica em pé vocês, glória a Deus. Aqui ó, as famílias, aleluia. Mais alguém que está nos visitando? São esses? Aqui todo mundo é da casa, tem alguém nos visitando? Tem alguém aqui visitando? Fica em pé, por gentileza. Fica, se você não recebeu, vai receber um kit bênção. Aleluia. Glória a Deus. Já recebeu? Ah, tem a abençoada aqui. Direto de Cidade Leste? Assunção. Fica, por favor, se põe em pé. Glória a Deus. Bem-vinda. Leva um regalo para sua cidade e Deus lhe bendiga. Ela é brasileira, ela vai dizer, fala em português que eu entendo melhor. Então, voltando, no sábado nós temos o culto dos idosos. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero então, queridos, voltar aqui a esse ambiente de provocar você, no sentido de ativar o seu coração, no sentido de tirar você de um certo comodismo. Por quê? Porque às vezes nós queremos a manifestação de Deus, mas a minha mente está longe. Eu estou distraído com as coisas do mundo, com as preocupações. E a Bíblia diz, não vos preocupeis com coisa alguma. Antes, veja, como a pastora Eunice falou aqui, o Pai cuida até das aves, não vai cuidar de você. E aí, para eu receber algo do Senhor, algo novo, a nível de restauração e de cura, eu preciso estar atento aos detalhes que Ele deseja liberar nessa noite sobre a sua vida. Então, eu quero que você acompanhe essa leitura que se encontra, deixa eu pegar meu celular aqui, para eu acompanhar, em Marcos capítulo 2, você provavelmente já acessou essa palavra, mas seguramente não dessa forma que eu vou repartir com você, porque foi dessa forma que o Senhor trouxe ao meu coração, que diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente em que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 10 agora. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém, queridos? Você quer isso para a sua vida? Você quer esse tipo de milagre para a sua vida? Você quer essa visitação na sua casa, no seu relacionamento matrimonial? Você quer esse derramar de Deus sobre esta geração? Para que isso aconteça, eu e você precisamos estar com os nossos corações desejosos e prontos para que essa manifestação de Deus não encontre barreiras, não encontre limites. Eu quero começar dizendo, em vista do que o Senhor trouxe no meu coração, falou sobre amigos, diga amigos.
Me ajudem, queridos. Diga amigos. Aí melhorou. Qual o melhor conceito para a palavra amigo? Você já parou para pensar o que é verdadeiramente um amigo? Se eu pedir para você aqui, quantos têm amigos? Queridos, muitos não levantarão as mãos. Porque nós temos, na verdade, relacionamentos triviais. Nós temos, na verdade, pessoas que nós acessamos. Mas amigos, nós temos muito poucos. A Bíblia, porém, diz que há amigo mais chegado do que irmão. Mais chegado do que nossos irmãos de sangue. Pessoas que se preocupam conosco. E nós poderíamos começar dizendo, antes de falar a respeito do que um amigo faz, eu quero lhes dizer a respeito do que não é um amigo. Amigo não é aquele que faz tudo que eu e você gostamos. Amigo não é aquele que procura sempre nos agradar. Às vezes nós estamos mais à mercê de um bajulador do que de um amigo. Amigo também não é aquele que nos leva ou nos acompanha num vício ou num lugar dos caminhos chamados caminhos maus. E amigo não é nem aquele que se aproxima de nós só quando tem algum interesse ou se torna mais chegado de nós quando nós estamos bem financeiramente, ou quando recebemos uma bolada que estávamos aguardando, um processo que foi desativado, e o amigo descobre, então ele se aproxima de nós nesse momento. A bem da verdade, esse não é amigo. Amigo, queridos, é aquele que se importa conosco quando eu e você não temos mais nada para dar. Aquele que olha para nós e diz, eu preciso ajudar, ou quando ninguém mais se importa conosco. Então, segundo esse texto, a Bíblia diz aqui que aquela casa onde estava Jesus estava apinhada de gente, onde ninguém podia sair e ninguém podia entrar. Mas infelizmente, queridos, do lado de fora, estava um miserável de um paralítico, alguém sem nenhuma possibilidade de se locomover, e muito menos de transpor a multidão e de ir ao encontro de Jesus para receber cura. Quantos querem ir ao encontro de Jesus? Para receber cura. Sabe qual é o lugar que eu e você vamos encontrar soluções para os nossos problemas? Não é diante do pastor, não é diante do nosso líder, não é nem vindo com efetividade no templo. Nós vamos encontrar o lugar de cura, o lugar da restauração, quando nos aproximarmos efetivamente na presença de Jesus. Naquele lugar, ali onde Jesus estava, naquela casa, muitos, ou a maioria, estavam ali para atender os seus interesses. O que eles precisavam quando buscavam Jesus? Alguma necessidade. Então, certamente a maioria deles, por que aquela casa estava apinhada de gente? Porque a maioria deles correram para encontrar um lugar mais confortável, onde eles pudessem ouvir melhor Jesus, onde Jesus pudesse olhar para eles e dizer, ei, você veio para esse lugar, então eu tenho uma bênção para liberar para você. Porém, queridos, escute bem isso, como um paralítico teria alguma chance de entrar naquele lugar e receber cura? Alguém que não pode se mover, alguém que estava impedido na sua condição física, como ele chegaria e romperia a multidão e se colocaria na presença de Jesus? Escute isso que eu vou te dizer. Às vezes nós estamos tomados de uma paralisia,
E Jesus está ávido por derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Contudo, essa paralisia não nos permite romper com algumas dificuldades e chegarmos na presença do lugar onde a bênção quer se derramar sobre nós. E quando eu digo nível de bênção, não tem a ver só com a necessidade da cura física. Às vezes tem a ver com situações de desdobramentos financeiros ou de relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais. E é uma paralisia que tomou conta das nossas vidas e às vezes nós nos achamos amarrados. E queremos que essas coisas aconteçam na vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, porém há uma paralisia segurando cada um deles. Como nós vamos romper com essas paralisias e chegar na presença de Jesus? Diga: só com verdadeiros amigos nos ajudando. Só com amigos verdadeiros olhando para nós. Sabe por que você está aqui nesse lugar, queridos? Vou já adiantar para você. Porque um amigo verdadeiro constrangeu você. Esse amigo verdadeiro chama-se Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Quando eu me permitir sair do meu conhecimento natural ou até teológico, e entender que há uma ação de Deus liberada nos céus, que age pelo Espírito Santo de Deus, e Ele me constrange eu investir nessa geração, Ele me constrange eu sair da minha casa, especialmente nesse dia chuvoso e frio, e vir para esse lugar. Eu começo a entender que existe um amigo que primeiro precisa me constranger. Esse mesmo amigo é o amigo que vai constranger um terceiro, que convidou você para trazer você nesse lugar. Então escute isso. No meio daquela multidão, haviam 4 pessoas que abdicaram dos seus interesses. A grande maioria da população ali, do público, fecharam aquela casa, ou encheram aquela casa para estar com Jesus. Mas 4 deles enxergaram um necessitado e abriram mão daquilo que até eles tinham direito e ajudaram esse paralítico. Quantos querem ajudar os paralíticos dessa cidade? Queridos, nós estamos diante de uma geração paralisada. E a minha oração, a nossa oração aqui quanto a líderes tem sido: Senhor, começa por nós. Tira cada um de nós desse sentimento de paralisia, porque como um doente vai acessar o outro doente, como um leproso vai trazer cura para outro leproso, como um paralítico vai ajudar outro paralítico. Então nós precisamos nos entregar nas mãos do Senhor a ponto de nós enxergarmos as nossas paralisias e corrermos para Ele. Enquanto aos olhos daquele paralítico não havia nenhuma solução no âmbito natural, aqueles amigos se moveram em fé e em coragem. Diga: fé e coragem. Sabe, amados, nós precisamos entender primeiro que a fé é um aspecto inegociável que precisa estar no coração do crente. Isso precisa estar no coração do cristão. Quantos aqui querem agradar ao Senhor, agradar a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos nós que estamos aqui temos o desejo de agradar ao papai. Porém, quando nós somos desafiados em fé, nós retrocedemos, nós murchamos. Por quê? Porque nós estamos mais aptos ao nosso âmbito natural do que as coisas sobrenaturais. E as coisas sobrenaturais só acontecem pelo Espírito. Porque tem pessoas da nossa casa ou da nossa geração, dos familiares, que não entregam as suas vidas para Jesus, porque não permitem que o Espírito Santo lhes constranja.
Porque quando o Espírito Santo os constranger, certamente os olhos vão se abrir e eles vão correr para Jesus. Por que não fazem isso? Porque estão à mercê da paralisia. Porque precisam de amigos. E eu e você estamos aqui para ser qualificados como amigos do Senhor. Amém, amados? E os amigos do Senhor são aptos para ajudar outros. Então esses amigos, nessa fé e coragem, eles fizeram algo extraordinário. Diga extraordinário. Algo extraordinário e surpreendente aos olhos de todos. Por quê? Com o propósito de pegar aquele paralítico e apresentar diante do Senhor. E às vezes nós temos que fazer algo extraordinário. Às vezes nós temos que fazer algo surpreendente para que as pessoas percebam que tem algo novo para as suas vidas. Porque hoje há uma nuvem de religiosidade sequestrando as mentes e os corações das pessoas. Por isso elas preferem ficar em casa. Por isso elas preferem terceirizar os seus filhos, até para o Joade. Terceirizar os seus filhos para a escola. Terceirizar os seus filhos para Jesus. E quanto eles não querem se envolver. Então eu e você temos que ser os primeiros a olhar para essa geração e dizer: como eu vou ajudá-los se eu ainda me acho amarrado, se eu ainda me acho engessado, se eu ainda não consigo me locomover. Então eu preciso me aproximar de pessoas que me amem, pessoas que se interessem por mim, pessoas que não sejam aquelas bajuladoras que só vão passar a mão nas minhas costas ou na minha cabeça e dizer vai tudo bem, quando não vai tudo bem. E elas querem que eu me levante nesses dias e me apresente para Jesus. Quantos querem se apresentar ao Senhor? Então, amados, sabe por que você hoje está aqui? Vou repetir para você ouvir em alto e bom som. Você está hoje aqui, primeiro, pela ação inigualável do amigo Espírito Santo que constrangeu você. Diga, foi o Espírito Santo que me constrangeu a eu estar aqui. Segunda coisa, pelo qual você está aqui, foi porque alguém, como diz a Bíblia, mais valoroso do que um irmão, um amigo mais chegado do que um irmão, se importou contigo, por isso você está aqui. Alguém te convidou para você estar aqui, especialmente você que está nos visitando, mas mesmo você que é da casa, quem sabe você estava bem tranquilo nesse dia aconchegante, vamos dizer assim, em casa, frio, chuvoso, mas alguém provocou você, porque já havia sido tocado pelo amigo Espírito Santo, e disse para você, e como amigo, quero dizer para você, nós temos que estar lá junto, na casa do papai. Deixa eu dizer para você uma coisa agora, como pastor e amigo, eu quero te dizer algo. Ainda que nós estejamos num lugar como esse, não como aquela casa onde estava Jesus, quem sabe hoje, não tão assim apinhados de gente como lá estava, mas existem situações que nós precisamos valorizar. Eu e você, quanto no âmbito físico, podemos nos locomover de um lado para o outro. Eu e você podemos ouvir o chamado do Senhor e correr para Ele, porque no âmbito natural nós estamos bem. Mas por que às vezes eu não corro? Por que às vezes eu não vou? Por que às vezes eu não me submeto ao chamado de Deus? Porque, queridos, as enfermidades físicas, emocionais, as paralisias da nossa alma nos impede de correr para Jesus, mas nessa noite há um derramar dos céus para arrebentar com toda a paralisia das nossas vidas e nós corrermos para o Senhor. Como essa geração vai se mover em Deus,
vendo os milagres, Deus se movendo na minha e na sua vida. Queridos, haverá um tempo onde os crentes não vão mais acreditar em milagres e prodígios e maravilhas, mas eu quero lhes dizer, eu como pastor, eu creio que nessa noite o Senhor pode curar muitos aqui. O Senhor pode levantar pessoas em cadeiras de rodas, o Senhor pode trazer vistas aos cegos, o Senhor pode levantar paralíticos, o Senhor pode dar ouvidos aos surdos, o Senhor pode dar vistas aos cegos. O Senhor pode curar aqueles que estão presos nas suas paralisias emocionais. Eu quero convidar você nessa noite, você que entende que o Espírito Santo constrangeu você. Essa noite é uma noite de cura. Essa noite é uma noite de salvação. Essa é uma noite de nós tocarmos nossa vida. Essa é uma noite para você voltar para a sua casa e dizer, o lugar para eu estar é na presença do Senhor. O lugar para eu estar onde a nuvem de glória se manifesta. Pastor, por que está trazendo esse nível de ministração quando hoje é o dia de festa para o Juade? Queridos, a glória de Deus é maior do que todas as coisas. Se o Juade não entrar na glória de Deus, nós estamos fazendo tudo errado. Quantos concordam com isso? Por isso, eu não posso chegar numa escola e a escola dizer assim, mas assim então, vocês apresentem só o Juade aqui para a escola. Esqueça de falar das coisas de Deus. Está tudo errado. Primeiro, Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantos creem nisso? Então, essa noite eu quero convidar você que entende que o Espírito Santo mobilizou amigos, pessoas para te abençoar com cura, com restauração. Você que precisa de uma visitação de Deus, vamos ficar em pé todos. Você que precisa de algo especial de Deus nessa noite, algo para curar o teu coração. Sabe, amados, tem pessoas, escute o que eu vou te falar, tem pessoas que não conseguem, na paralisia da falta do perdão, não conseguem mais chegar para Deus. Tem pessoas que se sentiram machucadas lá atrás, que a casa está cheia de gente, mas não consegue se mover para esse lugar, porque se entregaram para esse engessamento, se entregaram para essa paralisia. Mas essa noite, queridos, é uma noite para eu dizer, eu dou um passo a mais, eu corro para a presença onde o Senhor está. E há um tempo de cura e de restauração. Então nós cremos, eu creio, queridos, que hoje, como aconteceu com esse paralítico, tem coisa extraordinária e surpreendente sobre a minha e a sua vida. Hoje tem algo especial para você. Então você que quer receber a unção, o toque de Deus, nós vamos fazer isso com esse óleo. O óleo vai me curar, pastor? Não, o óleo não. Quem vai curar é o Espírito Santo, é a manifestação da glória de Deus se derramando sobre a sua vida. Que vai curar é a tua mobilização em fé, você crendo que nós vivemos dias que ainda é possível do Espírito Santo trazer cura nesse lugar. Amém, amados? Essas crianças estão aqui ávidas por ver os seus pais sendo sarados. Essas crianças estão esperançosas de ver os seus pais com as suas mãos cheias de óleo, e quando elas se encontrarem enfermas, elas poderem correr para o papai e dizer, papai, ore por mim, e o papai com fé orar e elas serem curadas. É tempo de eu e você voltarmos os nossos olhos para a Bíblia e nos movermos por aquilo que a palavra de Deus tem estabelecido e não pelo medo que tem trazido sobre a nossa nação. A igreja que o Senhor está levantando nesses dias, queridos, é uma igreja poderosa na terra, não é uma igreja que retrocede, é uma igreja que avança, porquanto a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E aí eu e você temos que nos mobilizar em fé. Amém, amados? Você que quer receber, vem aqui à frente. Eu vou entregar o óleo aqui para a pastora. Vem aqui à frente, pode vir aqui. Vem aqui, você que vai receber.
Nós vamos orar por vocês. Quem mais? Quem quer receber um toque de cura? Não, quando eu digo cura, queridos, existe cura da alma, existe cura física, existe enfermidade física, ou melhor, existe enfermidade da nossa alma, coisas que ainda estão amarrando o nosso ser, que nós precisamos nos desvencilhar disso. Venha mais aqui à frente, um pouco mais para esse lado, para poder caber todos aqui. Nós cremos que hoje o Senhor vai abrir as comportas dos céus. No meu desejo era trazer só uma palavra evangelística hoje, porque é próprio desses dias, mas o Senhor falou ao coração da pastora Helenice, e ela diz: bem, eu sinto que nós precisamos nos levantar nesses dias como uma igreja que precisa ser sarada. Amados, ei, feche os seus olhos, vocês que estão aqui na frente, estenda suas mãos para frente. Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, que essa noite, Pai, esse momento, seja um momento de liberação de fé. Eu oro no nome de Jesus, que todo e qualquer recado na mente, toda e qualquer ação do inimigo, Senhor, tentando bloquear as mentes e os corações desses amados que aqui estão na frente, eu clamo, meu Deus, para que uma palavra dos céus seja liberado e seja desbloqueado essa ação das trevas. Essa noite seja uma noite de cura, seja uma noite de restauração. Cada um dos que receberem o toque das mãos desses servos e dessas servas, saiam daqui completamente restaurado. Eu declaro no nome de Jesus que esse lugar será um lugar onde muitos haverão de testemunhar aquilo que o Senhor estará fazendo nesses dias, no nome de... Eu quero pedir para os músicos, venham nos ajudar aqui, junto das pessoas, porque nós vamos orar. Ajuda aqui, Jack Chan. Algumas pessoas podem cair e precisamos que ajudem, no nome de Jesus. Senhor, Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, que a tua unção de graça, Pai, o nível de restauração, de cura, Pai, venha no nome de Jesus. Pai, aquilo que, Pai, o teu filho está buscando, Senhor, Pai, que não haja, meu Deus, Pai, nada que impeça ele hoje de receber algo precioso. Ele está, Pai, com as suas mãos estendidas, apresentando diante do Senhor a sua necessidade. Ele está diante do Senhor, apresentando, Pai, aquilo que ele mais precisa. Toma nas tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Oro, Pai, para que cada um dos que estão sendo tocados nessa noite, Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Pai, restaure, Pai, em cura, Pai. Meu Deus, um tempo novo, uma ativação nova. Pai, eu clamo, Pai, por um desatar de fé, para que tudo aquilo que impede o agir do Senhor seja removido, Senhor. Pai, o Senhor que escreve coisas novas, escreva algo novo na vida da tua filha, em nome de Jesus. Oh, Ricaramanassuri Marabalás. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Pai, o teu filho, Senhor. Tempo novo de cura, de restauração. Oh, Ricaramanamacheri Mandalaramanas. Espírito Santo de Deus, o Senhor que está, Pai, nesse lugar, clamo, meu Deus, se move em cura. Xerendaralá, Suri Marabalá. Estenda suas mãos para frente, querido. Derrama cura, Pai. Deus, onde precisa, meu Deus. Onde ela mais precisa, ativa em fé, Pai. Ativa em fé, Pai, ativa em fé. Ativa em fé, Senhor. Ativa em fé, Pai, que ela possa no estender as suas mãos, alcançar o Senhor, tocar nas tuas vestes, Senhor. Pai, sentir-se, Pai, entregue nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Tome, Pai, agora, Senhor. Xerindaralá, seremanamalai.
Recaramanassuri marabalás. Kendalaramanassuri. Encha, Pai. Encha com teu Espírito, Senhor. Xericaramanassuri marabalaramanamás. Espírito Santo de Deus. Derrama, Pai, tua unção, a tua graça. Planta dos pés, Senhor, alto da cabeça. Seja restaurada no poder do nome de Jesus. Seja restaurado, Senhor. Pai, eu clamo, Senhor, por ativação de cura, de restauração, Senhor. Pai, de cura, Senhor. Pai, de restauração. Espírito Santo de Deus. Oh, xerie se cantaramaná, sere marabalai. Tua unção, Pai. A tua unção de cura, Senhor. Querandaramanassuri marabalaramanamalas. Xere catalaralás, sere larabalás. Espírito Santo de Deus. Restaura, Senhor. Restaura, Pai. Restaura, Senhor. Move, Espírito Santo. Seja o tempo do Senhor. Tempo da tua visitação nesse lugar. Tempo da tua visitação, Senhor. Move, Pai. Espírito Santo de Deus. Restaura, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Vai recebendo, queridos. Vai crendo que aquele que iniciou boa obra em nós, aquele que está aqui para te restaurar, para te curar. Toma, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Tome nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Encha, Pai, encha com o teu Espírito, Senhor. E cura, Senhor. Cremos, Pai, o milagre que o Senhor tem preparado nessa noite sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Sobre a vida das tuas filhas. Espírito Santo de Deus. Derrama, Pai, um tempo de restauração. Tempo de cura, Senhor. Espírito Santo de Deus. Xerecaramanassuri marabalaramanamalas. Você que já recebeu, se quiser voltar para o seu lugar. Cantalaramassuri. Pai, que ela possa se apropriar em fé. Aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite, Senhor. Senhor, desbloqueio. O Senhor desbloqueie, Pai, tudo aquilo que tem impedido ela receber o teu milagre, a porção que o Senhor já tem para ela, Senhor. Espírito Santo de Deus, célula por célula, seja visitado nessa noite. Um tempo novo, Senhor. Um tempo novo, Senhor. Tempo novo, Pai. Recarabá, xerendaralarar, seremarabalaраmanai. Decalaramanassuri, marabalaramanamás. Decalarabalaramanabalaramanamalásuri. Delaramanamachere, catalarabalaramanás. Pai, eu clamo no nome de Jesus. Senhor, cesse, Pai, toda a enfermidade. Essa noite seja uma noite de restauração e cura. Essa noite seja uma noite de restauração e cura. Pai, seja uma noite completa de restauração e cura, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Senhor, tome nas tuas mãos, Senhor. Tome nas tuas mãos e restaure. E restaure. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem que o Senhor está nesse lugar? Amém? Diga um amém bem forte. Queridos, escutem. Pode ficar em pé mais um instantinho, por gentileza, para você me ouvir melhor. Escute. Existem momentos que eles são como oportunidades. E as oportunidades nunca passam, quem sabe, uma segunda ou terceira vez. Seja aquele momento. E às vezes nós abrimos mão daquilo que o Senhor tem preparado. E essa noite, você que veio aqui à frente e foi ungido, você certamente vai dar um testemunho nesses dias
da cura que o Senhor realizou na sua vida. Você crê nisso, queridos? Amém?